Olá, boa noite. A greve dos rodoviários foi suspensa por 24 horas. Os caminhões de transporte de combustíveis voltaram a circular no começo da tarde, mas a categoria não descarta novas paralisações. Por volta de 1h30 da tarde, os tanqueiros liberaram a entrada de um dos pontos de distribuição de combustíveis em Carapina, na Serra. Essa trégua tem um limite, 24 horas. Nós vamos aguardar o patronal reunir lá, depois vai chamar a gente para a gente ver a proposta deles. Caso não avance, nós temos que chamar a Assembleia para esse trabalhador deliberar sobre a continuidade ou não da paralisação. Os profissionais do setor iniciaram a greve na madrugada desta segunda-feira. Os bloqueios aconteceram nas entradas de 3 pontos de distribuição na Grande Vitória, 2 na Serra e 1 em Vila Velha. A reivindicação principal é a reposição de 15% da perda salarial. Segundo os trabalhadores, essa defasagem se acumula desde o início da pandemia. Teve anos aí que não foi reajustado, que sabia das condições da época. E as coisas também subiu muito, O custo de vida dos trabalhadores subiu. Então, a gente agora reconhece que as empresas em si têm que dar um reconhecimento para esses trabalhadores. A trégua dos grevistas é de 24 horas, a depender da proposta apresentada pelo sindicato patronal e a decisão dos trabalhadores em assembleia. Se não chegarem a um consenso, a paralisação pode retornar na madrugada desta quarta-feira. O salário dessa categoria hoje, carreteiro, R$ 2.400. Então, o salário está muito defasado. 15% do salário, tique nas férias, que eles também, na outras convenções a gente tem tique nas férias, o carregamento aí que eles não estão pagando, que o motorista dirige e carrega. Eles não estão pagando o carregamento, o motorista está reivindicando também. A paralisação não afetou os ônibus do sistema Transcol, que circularam normalmente na Grande Vitória. Segundo o Sindi Rodoviários, foi cumprido o funcionamento de 30% da frota exigido por lei. Garantiram também que o abastecimento não foi interrompido para viaturas, ambulâncias e outros serviços considerados essenciais. Caso a greve retorne, toda a Grande Vitória e outros 16 municípios do estado podem ser impactados. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado informou que, geralmente, os postos renovam seus estoques a cada 2 dias. Caso a greve retorne e dure mais de 48 horas, o fornecimento de produtos à população pode ser afetado. Continuam internados os idosos atacados por abelhas em Fundão. Uma das vítimas é alérgica à picada do inseto, mas tirou a camisa para tentar proteger o neto. Uma das vítimas é esse idoso, Paulo Antônio dos Santos, de 60 anos. No final de semana, estava passeando com o neto de apenas 7 anos quando o ataque aconteceu. Eles ouviram alguém gritando, para avisar, tentar avisar. Era o outro rapaz que já estava sendo atacado também, o seu João Paulo. Do nada, sim, meu pai já veio as picadas para cima dele. Mesmo sabendo que é alérgico, Antônio, ainda em um ato heróico, tirou a camisa e tentou proteger o neto, chegando inclusive a deitar sobre ele. Tirou a camisa, já colocou em cima do meu sobrinho, aí parece que ele deitou em cima, meu pai também colocou fogo na beira do mato para tentar ver se espantava as abelhas, O ideal é a gente tentar procurar um abrigo fechado, ou entrar dentro do carro, ou se estiver próximo a um cômodo, se trancar, fechar portas e janelas para que essas abelhas não entrem nesse local. No momento do ataque, Paulo chegou a desmaiar. Um segundo idoso que também estava no local precisou se jogar em um riacho para se defender das abelhas. Os dois foram socorridos por uma ambulância até aqui, no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. Ambos permanecem no CTI em estado grave. Meu pai já caiu desmaiado, roxo. E foi o tempo do pessoal que estava prestando socorro com ele, chama a ambulância do próprio hospital mesmo, aí depois foi socorrido pelo SAMU e ele já chegou no hospital já com uma parada cardiorrespiratória. Quem tem alergia pode dar edema de glote, então fecha, a pessoa não consegue respirar, pode entrar em parada respiratória e infelizmente até mesmo ir a óbito. Graças a Deus ele foi socorrido, está no hospital, mas o ideal é a pessoa andar com a medicação porque ela já faz uso assim que ela é picada para reduzir um pouco esses efeitos alérgicos da picada. O menino de 7 anos chegou a ser socorrido, mas recebeu alta e passa bem. Quanto mais a gente corre ou balança os braços, mais irrita essas abelhas e mais picadas podem acontecer. Então o ideal é tentar ficar mais parado possível. A gente sabe que no nervosismo ali, a gente quer se movimentar, mas tentar ficar o mais parado possível, proteger com um pano o rosto, ouvidos, nariz, os olhos, que são áreas mais sensíveis, e tentar movimentar o menos possível para evitar ali que elas fiquem nervosas ali, irritadas e picando as vítimas.
Bom, de acordo com a família, o seu Paulo está sedado e entubado, também já começou a fazer hemodiálise. Condutor sem habilitação bate em moto, em carro, na verdade. Veja a imagem. O veículo bateu em um carro, 3 pessoas estavam na moto, foram lançadas ao chão. Uma mulher logo se levanta, o homem fica ali paralisado. A terceira pessoa está fora do ângulo da câmera. Esse acidente foi na madrugada de hoje, em São Gabriel da Palha. O piloto foi socorrido em estado grave, para o hospital de Colatina. O condutor do carro fez um teste do bafômetro e deu negativo. Agora, olha esse caso, que grave. Uma mãe está fazendo um apelo. O pai da criança, de 3 anos, com quem ela tem guarda compartilhada, e o avô paterno teriam abusado sexualmente do menino. Os dois foram presos, mas agora ganharam a liberdade. Como se não bastasse descobrir que o filho de apenas 3 anos foi abusado sexualmente pelo avô paterno, crime que foi presenciado pelo próprio pai da criança, que assistiu a tudo sem socorrê-la, essa mãe afirma que não consegue entender porque os 2 suspeitos foram soltos pela justiça. Ele falou assim, não mamãe, não mexe não. Eu falei assim, como assim? Eu tenho que te limpar, meu filho, não pode ficar com o bumbum sujo não, ele tá doendo muito, muito. Eu falei assim, mas por que tá doendo muito? Ele falou, meu vovô mexeu. Quando ele falou, meu vovô mexeu, aquilo pra mim, eu tava agachada assim, aquilo pra mim, meu mundo caiu. Eu não tinha forças para levantar, eu não tinha forças, eu não tinha como pedir, sabe, Deus, sabedoria, sabe? Aí ele, mamãe, meu vovô mexeu, ele foi muito mal comigo. Ele fala que o pai dele estava presente, ele estava de frente pro pai dele e de costas pro avô dele. Para preservar a vítima, nomes dos envolvidos e o bairro não serão divulgados. O abuso ocorreu no último dia 15, após a mãe do menino deixá-lo com o ex-marido, com quem tem guarda compartilhada. Toda vez que eles entregavam ele pra gente, ele fazia aquele alvoroço. Não quero ir não, eu quero ficar mais com meu pai, ou eu quero ficar mais com meu avô, entendeu? Eu não quero vir para casa agora, fazer aquela guerra para não sair do carro, porque ele também gosta muito de carro, eu quero passear mais. E nesse dia ele foi, nem deu tchau. Ele não esboçava nenhum tipo de reação, nem alegria, nem só tristeza, sabe? Na decisão judicial, entre as justificativas para que essa liberdade provisória dos suspeitos fosse concedida, estão os fatos do laudo pericial não ter constatado indícios que comprovassem os abusos e que o pai do menino sofreria de transtorno de bipolaridade. Após todo o horror vivido, essa mãe relata que viu toda a sua vida virar dos pés à cabeça. Além da mudança de comportamento do próprio filho, ela precisou tirá-lo da escola e da natação que ele realizava. Eu quero que a justiça seja feita, sabe? Porque um criminoso desse tem que estar na cadeia. Não tem que estar no meio não tem que estar no meio da população, tem que estar preso. Imagina o desespero dessa mãe, né? A gente procurou a Polícia Civil, ela disse que os 2 suspeitos foram conduzidos no dia 17 de julho à Delegacia Regional de Vitória, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva por estupro de vulnerável. Na sequência, eles foram levados ao presídio, mas que questão de relaxamento de prisão cabe ao judiciário responder. A seguir está em liberdade o homem que xingou um motorista em um ônibus de viagem em Viana. Já os detalhes. Foi solto pela justiça o suspeito de xingar um motorista em um ônibus de viagem em Viana. Sou de comunidade, eu sou preto, não tenho isso, negócio de racismo não, tá doido? Na gíria a gente cumprimenta as pessoas, sabe? Qual é, neguinho? Tá me tirando, entendeu? Né? Questão de racismo, você é racista, tá doido? Foi com esse argumento que Jonathan Souza Amance, de 39 anos, tentou se defender. Ele foi preso e autuado em flagrante por injúria racial após xingar um motorista de 35 anos em um ônibus de viagem na BR-262, em Viana. O passageiro teria começado a ofender o motorista assim que ele embarcou no ônibus. Esse coletivo saiu de Marechal Floriano e tinha como destino Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a situação se complicou mais quando esse ônibus passou por um engarrafamento na altura de Biquinha. Eu não estava no meu estado normal, entendeu? Que ele compreenda isso daí. O crime de injúria racial é quando você se volta, quando você visa ofender a dignidade, o decoro de alguém, atribuindo ali adjetivos pejorativos. Macaco, neguinho, negrinha. O fato dela ser negra não exime ela de nenhum momento de sua responsabilidade penal. Casos como este não são incomuns no estado. Pelo contrário,
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta um aumento de 65% no número de registros, o que coloca o Espírito Santo na 5ª posição em todo o país. A vítima desse crime, ela tem que procurar as delegacias, ela tem que procurar as autoridades públicas. O crime de racismo, ele é um crime inafiançável. E além de inafiançável, ele é um crime imprescritível. Significa dizer que se eu sofri um crime há 5 anos atrás, eu posso processar hoje. A Aviação Águia Branca afirmou que a orientação da empresa nesses casos é interromper a viagem e acionar a polícia. Como a vítima era o motorista do coletivo, ele foi substituído e os passageiros seguiram viagem. A empresa afirmou que o motorista recebeu todo o suporte necessário. O homem bem que tentou fugir da polícia na rodovia, mas acabou preso junto do amigo ainda, viu? O condutor estava na moto roubada com placas clonadas. Ele não parou numa blitz da Polícia Rodoviária Federal. Na fuga, ainda bateu um caminhão. Continuou fugindo. Acabou entrando, gente, no carro de um amigo, esse Voyage branco aí. Só que os dois foram alcançados. Essa perseguição foi em Linhares, na BR-101. Os dois suspeitos, de 31 e 33 anos, foram então levados à delegacia. Está sendo procurado pela Justiça o homem que fez o próprio irmão ser preso, acusado de assassinato em Vitória. O Ícaro passou 4 dias na cadeia injustamente. O Ministério Público do Estado falou sobre o caso. O erro foi esclarecido durante uma audiência de custódia realizada na última quinta-feira no Centro de Triagem de Viana. O promotor Rodrigo Monteiro participou. Ele conta que recebeu o inquérito da Polícia Civil em abril. O processo trazia o depoimento de testemunhas, com o reconhecimento de um dos autores, feito por uma dessas testemunhas. Foi o momento que o advogado dele produziu prova, juntou documentos, falando, olha, o meu cliente não é o autor desse crime. Quem cometeu esse crime foi o irmão, que é Raoni. Então o advogado juntou documentos que ele trabalha, juntou documentos que ele estava trabalhando de carteira assinada até recentemente. Ele tem um trailer, uma lanchonete próxima à sua casa. É pessoa trabalhadora, que no passado cometeu um equívoco, mas conseguiu se reerguer e hoje está vivendo uma vida digna. Ícaro está em liberdade desde a última quinta-feira. O verdadeiro culpado é Raoni Turíbio, de 29 anos, irmão mais novo do comerciante. Segundo a Justiça, ele continua solto e é um dos autores do crime. O assassinato de um adolescente, ocorrido em março desse ano, no bairro Santo André, em Vitória. 5 pessoas participaram do crime. Uma delas procurou a Polícia Civil 4 dias depois do assassinato. É uma mulher. Ela passou a ser ouvida e também a analisar imagens de vídeo monitoramento do momento do crime. Em uma dessas imagens, ela afirma que um dos homens que correm é Ícaro. Na verdade, o Ícaro das imagens é Raoni, que se apresentava com o nome do irmão. Normalmente o criminoso usa documento falso perante a polícia. E nesse caso, o criminoso usava identidade falsa perante os outros criminosos. Então, quando ele foi reconhecido, a pessoa que o reconheceu viu o irmão criminoso e falou, esse aí é fulano de tal, esse é o Ícaro. Então, naquele momento, a gente não tinha o que fazer. Se tem um vilão nessa história, se alguém cometeu equívoco, foi o irmão que cometeu o crime e estava jogando a responsabilidade no outro irmão que não tem nada com isso. Rodrigo Monteiro afirma que Raoni Turíbio agora já é réu no processo e procurado pela Justiça. E a gente vai providenciar a retificação desse processo, tirando o nome desse irmão inocente do processo e colocando o nome do irmão que cometeu o crime, e torcemos para que nos próximos dias a gente consiga a prisão de quem realmente cometeu esse crime. Ele ressalta a importância de procurar a polícia caso tenha documento perdido ou roubado. Um simples boletim de ocorrência feito por esse rapaz ajudaria muito a situação dele, porque ele fala pra gente, a minha carteira de identidade foi furtada pelo meu irmão. Qual é a prova que eu tenho? Nenhuma. Então, se eu tenho um boletim de ocorrência com data pretérita, isso ajuda bastante. Essa dica não é só para ele. Todo mundo que perdeu um documento, sobretudo agora nesse momento de golpe na internet, é preciso fazer um boletim de ocorrência, nem que seja um boletim de ocorrência online, para certificar aquilo que você está falando. Isso é segurança pra gente. Olha, denúncias sobre o suspeito podem ser feitas ao 181. A seguir, pesquisadores desenvolvem colar para ajudar no combate à asma. É já já. Pesquisadores da UFES estão estudando uma nova forma de ajudar a controlar o ambiente para pacientes asmáticos. O projeto selecionou crianças e adolescentes que vão com frequência às unidades de saúde. Uma dessas formas é esse colar aqui, que absorve as impurezas do ar e melhora a respiração do paciente.
Tainá tem 8 anos e sofre com crises asmáticas desde os 3 aninhos de idade. Ela tem umas crises que... Acho que a poeira influencia? Poeira. Só que eu tirei tudo, mas mesmo assim tirei o tapete, tudo, mas continua. Ela vai participar de um estudo inédito no Brasil, realizado em Vitória, por pesquisadores da UFES, com crianças e adolescentes que sofrem com doenças respiratórias. Os voluntários já passaram por vários exames, como de alergias. E agora, a nova etapa da pesquisa conta com o espirômetro. O aparelho mede a capacidade pulmonar do paciente. Você aperta, né, o botão de ligar, ele já está pronto para fazer o sopro. A criança ela vai se posicionar sentada, né, sem obstruir a passagem do fluxo de ar, né, encher o pulmão de ar, né, e fazer o sopro mais forte e o mais rápido que puder, né. Com isso, o aparelho vai registrar os valores, são valores, né, de fluxo, né, de ar e que dá característica de como que está a capacidade respiratória dele. Além do espirômetro, a pequena Thaís vai usar esse colar que monitora os poluentes do ar. Aqui dentro desse colar tem os filtros, né, que captam os poluentes e depois a gente leva para análise, algum equipamento, e a gente consegue determinar. Esse colar vai ser utilizado junto com o espirômetro, né, por 15 dias. Ininterruptos, e a gente consegue com isso avaliar alguma das capacidades que esse poluente pode afetar a saúde da criança. Os pesquisadores selecionaram 226 crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos de idade. A maioria tem um diagnóstico de asma, outros pacientes não, mas isso é importante para a conclusão do estudo, que deve sair em 2 meses. Os pesquisadores buscaram os pacientes nas unidades de saúde de Vitória. A intenção foi selecionar quem é consultado com mais frequência devido aos problemas respiratórios. Além do colar, a pesquisa também monitora a poluição pelas estações que avaliam a qualidade do ar. Essa, por exemplo, fica no bairro Maria Ortiz, próximo à residência da Tainá. O doutor José Geraldo Mil é fisiologista e coordenador do projeto Asma Vix. Nós precisamos conhecer melhor qual o impacto efetivo dos diversos tipos de poluentes no prejuízo que a respiração tem, principalmente em crianças asmáticas. Quando nós falamos em poluição, na verdade a poluição não é um poluente só, você tem uma mistura de gases e de partículas que estão em suspensão no ar, a poeira na verdade, e esses diversos poluentes podem ter impactos diferentes em crianças que têm asma e não têm asma. O doutor também explica a importância da pesquisa para ações que possam melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Uma pesquisa como essa, ela serve principalmente de informação para os órgãos que normatizam os parâmetros de controle de poluição atmosférica. Esperança é boa, né? Para ajudar a gente um pouco, né, minha filha? Melhorar a qualidade de vida, né? O controle desse ambiente onde a pessoa vive é muito importante. E com essa pesquisa, apontando também essas causas externas, vai ser possível ter esse parâmetro e cobrar de autoridades sobre o índice de poluição na Grande Vitória. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã.